tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Crypto Spotlight aqui no meu canal do YouTube. Hoje vamos abordar um tema muito importante. Hoje eu esqueci completamente o que eu ia falar. Então, Dani, por favor, coloca esse corte aqui porque eu esqueci o próprio tema. Mas tá tudo bem. A gente vai falar sobre meme coin, altcoin, gema. Tá todo mundo falando sobre ICO, o que é isso? Dá pra gente investir em cripto muito pequena? A gente tem acesso a isso ou só são grandes investidores? Então hoje a gente vai abordar um tema muito importante que a gente tá vendo um momento chave aí para o mercado de cripto para investir e acumular nessas criptos que não são novidades para ninguém, mas que tem um alto risco e a gente precisa investir em criptos certas. Então, qual seriam essas classes de criptomoedas para investir agora? Ou mais importante que isso, o que é que você tem que evitar com unhas e dentes nessa classe de ativos? Afinal, tem coisa que não vale nem a pena cogitar em investir. E eu vou te contar um pouco delas aqui. Então hoje eu e meu time a gente pegou algumas classes de criptos ali mais relevantes e criamos este conteúdo para vocês. Então eu vou falar muito sobre gema, microcoin, altcoin, memecoin, o que é isso, quais são as classes, porque alguns influenciadores, algumas pessoas estão falando muito sobre esses temas e qual é a diferença entre eles. A gente vai passar por cada um deles, explicando o que são, os pontos de atenção que você tem que ter. São classes muito arriscadas e que vocês têm que entender basicamente o que são para poder, de fato, investir ou especular, tá? Eu chamo isso muito mais de especulação do que investimento, porque gema, memecoin, algumas altcoins tem que ter a hora certa de entrar e sair. Então, antes de a gente partir para quais são cada tipo de cripto que você tem que investir aqui, que você tem que analisar, deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me fala se você já investe em algum tipo de gema, memecoin, enfim, se você já faz esse tipo de investimento, comenta aqui embaixo para eu entender qual é a relevância desse tema dentro da comunidade do mercado de cripto. Se muita gente já conhece, muita gente não conhece, porque eu preciso que as pessoas conheçam principalmente essas terminologias de mercado. Vamos começar com a principal que tá todo mundo falando aí. Gemas, vamos começar com elas, tá? Gemas são ativos digitais que ainda não foram amplamente descobertos pelo mercado ou que estão em estágios iniciais de adoção ou reconhecimento. Ou seja, são criptos que basicamente acabaram de ser lançadas, acabaram de ser criadas, criptos, tokens, enfim, qualquer coisa que acabou de ser criada ali, por isso que o nome gema, né? Ou seja, em inglês também gems, vocês vão ver. São criptos muito pequenas, ou seja, em early stage, em estágio inicial de investimento, que não está nem em corretora. Então, basicamente, são criptos que têm investimentos ali de startups, de venture capital por trás, ou uma rodada seed, que a gente fala, ou seja, muitos investidores que são grandes estão olhando para aquela cripto que são gemas muito pequenas e elas basicamente tem um valor um pouco maior por ser tão pequena, mas com grande potencial. Então o termo gema é meio que uma metáfora para algo valioso e raro. A ideia de uma gema, portanto, é de uma cripto que possui um alto potencial de valorização, mas que ainda não foi explorada pelos investidores mainstream, ou seja, não chegou no investidor de varejo, ou seja, não chegou na gente. Então, muitas vezes, esses projetos são impulsionados por uma visão única e uma nova aplicação de tecnologia que ainda não foi totalmente validada pelo mercado. É claro que é importante ressaltar, a gente trazer que não é sempre assim. Por isso, a gente precisa estudar o projeto antes de investir. Muitos projetos são apenas para drenar dinheiro. Luiz, eu estou investindo em tal gema. Eu vejo muito isso. Eu recebo muita mensagem. Luiz, eu estou investindo em tal gema. Gente, muito cuidado, porque tal gema é só para o cara drenar o seu dinheiro ali, o cara cria um projeto mais ou menos, faz um white paper mais ou menos, e aí coloca para o mercado, porque é muito fácil você tokenizar qualquer coisa, joga para o mercado, drena o seu dinheiro e você fica aí a ver navios. Então, é muito importante você ver quais são os investidores por trás de uma gema, tá? Vocês têm que fazer essa análise, logicamente, que quem está dentro da Levante Crypto, a gente faz essa curadoria, essa análise para que vocês não passem por isso. Porque
muitas delas não foram listadas em grandes corretoras, então tem que ter um crivo muito maior, porque para passar em corretora, existe o crivo da própria corretora ali. Mas quando ela ainda está em DEX ou em estágio de seed ainda, ou seja, está só na rodada de investimento, é muito difícil você conseguir, você investidor, eu falo investidor pessoa física, você conseguir passar por isso, porque vocês não têm tanta experiência ali, é algo muito interno, tá? Estou sendo muito sincero com vocês. Essas gemas são projetos que muita gente solta ali e vocês não conseguem, muitas vezes, perceber o que é de fato um projeto revolucionário, que vai vir para crescer 10, 15, 20, 100 vezes. E, como aconteceu no caso da Solana, que a gente investiu ali na rodada Seed, e vários projetos ali que não passaram da rodada Seed, não foram para a corretora, não passou nem pelo crivo dos investidores. Então, falando de gema, eu quero falar também um pouco sobre as vantagens e desvantagens de fazer esse tipo de investimento. A vantagem, logicamente, como eu já trouxe aqui para vocês, é o potencial de valorização. Elas são muito, muito, muito pequenas, tem uma capitalização de mercado baixíssima e, se for bem sucedida, pode valorizar, como eu já falei para vocês, muito no médio e longo prazo. O custo inicial é baixíssimo, ou seja, você pode fazer um investimento muito baixo e ter um retorno muito grande. E a inovação e diversificação, quanto mais o mercado cripto avançar, crescer, mais projetos disruptivos vão surgir. Logicamente, como eu já falei para vocês, surgem muitos projetos todo dia, então a gente tem que fazer uma curadoria grande em relação a isso. Por isso é sempre interessante a gente ter um analista por trás, né? Vocês escolheram me seguir a Levante Cripto, mas é muito importante que vocês vejam esses analistas, vejam todos esses projetos, porque nem tudo são flores, e as gemas também possuem várias desvantagens. Uma delas é o alto risco de falha. Como eu já falei para vocês, muitos desses projetos eles estão em early stage, e eles enfrentam muitos riscos operacionais, muitos riscos de falha técnica. Quando os desenvolvedores estão criando o código ali do projeto, às vezes eles têm muita dificuldade, às vezes o projeto pode falhar no meio do caminho. Eles já lançaram uma V1, um MVP do projeto, mas ele falha do nada, porque acontece. Então o risco é muito alto, a volatilidade por conta disso é muito alta. Uma capitalização de mercado baixo é um ponto, pode ser visto como um ponto negativo. Às vezes essas gemas, elas podem, para vocês entenderem o quão é arriscado, cair 60%, 70%, 80% no dia, tá? Então ela pode flutuar drasticamente, como também pode fazer 100%, 200%, 300% de valorização no dia. Um ponto muito importante que o pessoal às vezes fala para vocês: eu fiz 100 vezes, 1000%, 10.000% numa cripto. Muitos influenciadores aí falando isso, cara, é mentira, porque muitas gemas têm falta de liquidez. Elas sofrem com isso, então ela pode até atingir aquele valor, mas não vai ter ninguém para comprar e vender naquela zona de preço. Então, falta de liquidez é um ponto muito importante dessas gemas. Então, muitas vezes vocês querem até colocar um valor alto ali, mas nem coloque, porque tem uma capitalização tão baixa, um volume tão baixo, que você não consegue entrar e sair de uma operação, por exemplo. Microcoins. As microcoins, elas são muito parecidas com as gemas. Elas referem-se a criptomoedas com a capitalização de mercado extremamente pequena também, mas ali, pensa que a gente está no andar 1, quando a gente fala de gema. Microcoins, eles já estão no andar 2, ali de capitalização de mercado. As microcoins, elas estão ali naquele segundo andar que eu falei para vocês. Tem uma capitalização de mercado onde a gente consegue ter volume financeiro para especulação, mas ainda são muito pequenas. Então tem o quê? 50 milhões de capitalização de mercado, 100 milhões de capitalização de mercado. O risco de não dar certo também é muito alto, mas já tem uma estrutura por trás. Muitas vezes essas microcoins já estão dentro de corretoras, então é um estágio um pouco maior. Só que nas vantagens e desvantagens, nas vantagens elas ainda têm um potencial de crescimento muito explosivo, é uma capitalização muito baixa. O custo de entrada ainda continua sendo muito baixo, ou seja, você faz baixo investimento, mas consegue ter um retorno interessante caso aquele token dê certo. E ainda traz inovação e exclusividade. Então, algumas microcoins, elas podem ser encontradas em grandes corretoras e você consegue fazer esse investimento. Isso pode ser uma vantagem para que o investidor cripto, que não é tão engajado ali na parte de DEX, ou seja, corretoras descentralizadas, e ainda não tem essa familiaridade
para fazer investimento via corretora descentralizada, quer fazer numa corretora tradicional, dá para fazer esse investimento em algumas microcoins ali que já são listadas. Quando o mercado está no bull, as corretoras elas só querem colocar mais tokens ali. O crivo delas não são tão alto para colocar novos tokens dentro. Então, você tem que ter uma curadoria maior do seu analista, que você confia, para que você invista, porque o crivo das corretoras em bull market é só vamos colocar token para dentro, porque ele é comercializado e eu preciso de taxa de corretagem. Então, às vezes, entrar na corretora, tá dentro da corretora, não quer dizer que aquele token ele é Às vezes, estar dentro da corretora não quer dizer que ele é antifrágil, tá? E Dani, pode botar, que eu não consegui. Bota um pi. Porque eu não consegui falar antifrágil na primeira. Antifraude e antifrágil. Mas as desvantagens dela é que ela ainda não é antifrágil por estar dentro de uma grande corretora. E aí ela pode ter esse extremo risco de fraude, falhas ainda dentro do desenvolvimento desse projeto. Tá? Não quer dizer que um projeto estando em corretora, ele não pode falhar. Tá aí Terra Luna lembrando para vocês o que é que aconteceu. Nas grandes e maiores corretoras, top 10 do mercado de cripto, e olha o que aconteceu. Então, nesse caso de grandes gemas, pelo tamanho de gemas ou microcoins, né? Elas têm essa capitalização de mercado baixa e elas compartilham quase o mesmo risco quando a gente fala disso, tá bom? É por isso que sempre eu repito a vocês têm que estudar, tem que ter essa investigação, vamos dizer assim, quando se trata do mercado cripto, e é essencial você ter o seu analista para fazer essa curadoria no mercado cripto. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, no último ciclo de cripto que a gente estava, tinha o quê? Umas 200, 300, 400, se eu for estar muito alto, 500 altcoins, memecoins, microcoins para a gente estudar, no máximo? Sim. Hoje a gente tem mais, nesse ciclo de mercado, a gente já está ultrapassando as 20 mil. Então, cada vez mais vocês vão ver que vocês precisam de uma análise um pouco mais rebuscada quando se trata do mercado cripto. Não é mais compre qualquer uma que vai subir. Falando sobre altcoins, mais de forma sucinta, porque a gente tem um vídeo completo na plataforma. Vou deixar o link também para vocês aí na descrição para vocês verem. Essa definição sobre altcoin é bastante ampla. Basicamente é tudo aquilo que não é Bitcoin, até Ethereum é um altcoin. Então, por exemplo, toda gema, microcoin, qualquer coisa que não for Bitcoin, a gente vai classificar ela como um altcoin. Mas o oposto não é verdade, né? No campo das altcoins, a gente tem vários altcoins que estão aí despontando e crescendo a cada dia. É uma opção alternativa para você falar o nome de qualquer outra cripto. Inclusive, deixar um recado para os traders do canal, para que eles deixem um comentário aqui embaixo qual é a sua altcoin preferida, tá? E voltando às vantagens e desvantagens de altcoin, tudo aquilo que não é Bitcoin vai trazer sempre inovação e diversidade, vai trazer menos saturação para esse mercado e tem um potencial de adoção em massa do nada, né? E o que é que aconteceu, por exemplo, com as altcoins de inteligência artificial? Nem tinha tanta tecnologia assim de inteligência artificial, mas foi adotada pelo mercado em massa, tinha uma capitalização de mercado baixa. O que é que aconteceu? Essa microcoin ou essa gema explodiu. Então tem preços sempre mais acessíveis. Risco, lógico, você tem que ter estômago, alta volatilidade, menor liquidez dentro desse mercado, então nem sempre você vai conseguir entrar e sair. Eu lembro sempre a vocês sobre essa menor liquidez, porque tem gente que vai falar que fez 100 vezes em uma cripto e ela não fez porque não tinha liquidez para sair. A concorrência para resolução de problemas é sempre crescente e esses projetos sempre precisam trazer atualizações e inovações para não serem engolidos. Por ser muito pequena, a concorrência, como eu já falei para vocês, é enorme. E por último, e não menos importante, porque é a febre, a queridinha, tá todo mundo falando sobre isso, memecoins. A gente vai comentar um pouco sobre as amadas e odiadas memecoins. São um subconjunto ali de cripto que surgem a partir de referências culturais, memes ou alguma coisa que está muito popular na internet, né? A Pepe, por exemplo, está super popular na internet porque já vem de memes do mercado cripto, ou sapinho, todo mundo falando sobre isso. Tá? E a mais conhecida das memecoins é a Dogecoin, que foi criada lá em 2013 como uma sátira crescente ali para o número de criptomoedas que vinham crescendo na época. O fenômeno explodiu nos últimos anos,
Logicamente que eu, que sou crítica e analítica desse mercado de cripto, fico pé da vida porque drena a liquidez de projetos incríveis e às vezes você estuda, olha fundamento e o projeto não anda de jeito nenhum e aquela meme coin do sapinho faz 10, 20 vezes. Então o problema é que no fundo essas moedas elas são mais usadas para especulação e tirar dinheiro dessas pessoas desavisadas que não sabem entrar e sair no mercado ou drenar de criptos que tem um projeto que vai resolver e às vezes me tira esse valor para gerar essa geração de valor para algo que resolve um problema, que traz algum valor para o mundo real, vamos dizer assim. E aí até termina que a credibilidade do mercado de cripto fica em xeque por conta dessas meme coins. Mas é o que eu falo para você, tá na mesa, eu tenho uma veia um pouco trader, tá na mesa, tem que tradear e tem que olhar algumas meme coins sim. Elas são altamente arriscadas, lembrando a vocês também que se vocês quiserem entender tudo sobre meme coins, eu tenho um vídeo também no canal. Por isso, pra gente, não há tanta vantagem assim em investir em meme coin. Especular, beleza, investir, não. E nessas desvantagens a gente tem extrema volatilidade do mercado, então vocês às vezes não vão ter estômago para isso, falta de fundamento sólido, risco de bolhas e crash dentro do mercado de meme coin, é sempre uma bolha, tá, meme coin, e muita suspeita de algum golpe só para drenar o seu dinheiro, tá bom? Então fica de olho também em meme coin. Concluindo até aqui que se você, primeiro, né, se você chegou até o fim aqui, deixa o like, não esquece, Luísa, cheguei até o fim e trouxe, e Luísa, vou revelar uma meme coin que eu gosto bastante aí por especulação, que é a PEP, né, todo mundo... A PEP, para quem é nativo de cripto, entende o valor atrás da PEP, né, o valor cultural, vamos dizer assim. Então, se você chegou até aqui e falar, a Luísa falou sobre a PEP. E como você viu, o mercado de cripto ele é amplo, ele é complexo, com várias categorias de moedas oferecendo diferentes níveis de risco e oportunidade. Por isso, é muito importante que você analise cuidadosamente as moedas e em que você quer investir. Também é essencial você enxergar os investimentos de cripto como uma carteira mesmo, entendendo a volatilidade, entendendo quais são as criptos que são grandes, médias e pequenas, ou seja, os pesos diferentes, pesos e objetivos dentro dessa diversificação de portfólio, vamos dizer assim, que vai ajudar você, de fato, a ganhar dinheiro. O mercado cripto é muito especulativo, então você não pode simplesmente comprar e esquecer, tá bom? Lembrem sempre disso e sigam sempre algum analista. Obrigada por me escolher para orientar vocês. Não esquece de se inscrever se você gostou desse vídeo, se você saiu desse vídeo sabendo mais. Deixa o teu like no vídeo. Se você tiver alguma ideia pra gente gravar para Levante Cripto também, deixa aqui. Eu espero você na semana que vem no próximo Crypto Spotlight, tá bom? Tchau, tchau!